Na realidade, habitamos um universo espiritual regido por duas forças primordiais: o bem e o mal. Independentemente de nossa crença, esse reino espiritual exerce uma influência total sobre o plano físico. Contudo, tendemos a esquecer que, enquanto descansamos em nossas camas, o mundo continua em movimento e a batalha espiritual persiste. Você já se indagou por que a maior parte da maldade acontece durante a noite? Já se questionou sobre a associação frequente entre escuridão e malevolência? Isso ocorre porque a noite oferece ao mal a oportunidade ideal para suas ações nefastas, passando despercebido. Na realidade, se Deus nos permitisse enxergar as atividades espirituais que ocorrem nos bastidores durante a noite, muitos de nós escolheríamos permanecer despertos. Em vez de dormir, dedicaríamos nosso tempo à oração. O versículo 1 João 5,19 nos lembra: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está sob o controle do maligno. Conforme o dia se despede e o céu noturno assume seu domínio, poucas coisas são tão reconfortantes quanto desfrutar de uma boa noite de sono. Seja pelo alívio de um dia de trabalho extenuante ou após uma noite de diversão, o sono traz a todos nós uma sensação de tranquilidade. No entanto, porque Deus ocasionalmente intervém e nos desperta durante nosso período de descanso, sabendo que esse é o único momento que temos para recuperar as energias? Você já experimentou aquele momento em que desperta no meio da noite, sem compreender por que está tão cansado e profundamente adormecido, apenas para sentir como se algo o tivesse acordado, embora não tenha certeza do que? Se isso lhe parece familiar, saiba que não está sozinho. No vídeo de hoje, você descobrirá a verdadeira razão por trás desses despertares noturnos causados por Deus e o que isso implica. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever em nosso canal do YouTube. Quando Deus interrompe seu sono no meio da noite, é porque Ele deseja que você se envolva em oração e confronte as forças malignas que estão conspirando contra você. O versículo Mateus 13:25 na Bíblia ilustra isso. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Em síntese, enquanto estamos dormindo, o diabo está ativamente engajado em semear caos e destruição em nossas vidas. É para combater essa agenda silenciosa, mas maligna, que Deus nos desperta inesperadamente durante a noite. Essa é a forma dele de nos alertar sobre o que está ocorrendo no reino espiritual, invisível aos nossos olhos. Embora possa parecer surpreendente e perturbador, há um propósito por trás disso, tal como na parábola do trigo e do joio. Deus compreende que o inimigo está sempre à espreita, procurando uma oportunidade. Ele está empenhado em nos proteger e manter seguros, mesmo quando não percebemos. Ele conhece nossas fraquezas e percebe quando estamos em perigo. Ele observa atentamente os planos do inimigo, permanecendo vigilante e presente para garantir que nenhum mal nos atinja enquanto dormimos. Essa é a dinâmica. O diabo reconhece nossa maior vulnerabilidade durante a noite. Enquanto dormimos, ele entende que não estamos em condições de orar nem de ler a Bíblia, e que nossa consciência dos arredores está diminuída. Por isso, é durante a noite, quando o mundo está mergulhado na escuridão do sono, que o inimigo escolhe agir. Paralelamente, é nesse momento que Deus nos motiva a despertar e orar, pois sabe que o melhor momento para deter um ladrão é enquanto ele está em ação. De fato, quando Deus nos desperta para orar durante a noite, é exatamente quando o diabo tentará nos induzir a ficar ainda mais sonolentos. Já se perguntou por que sentimos uma sonolência intensa quando precisamos levantar para orar? Isso lembra o episódio em que os discípulos de Jesus caíram em sono profundo no jardim do Getsêmani, pouco antes da prisão de Jesus. Não é mera coincidência que nos sintamos tão sonolentos justamente quando mais precisamos orar. Se acordássemos no mesmo horário para verificar nosso telefone ou responder a uma mensagem, não nos sentiríamos tão exaustos ou sonolentos. No entanto, quando se trata de oração, o diabo faz questão de nos atacar com um intenso desejo de sono. Podemos sentir seus braços ao nosso redor,
sussurrando promessas doces, porém vazias, de descanso. Ele tenta nos convencer a permanecer na cama, dizendo que orar não fará muita diferença mesmo. Ele nos diz que não há necessidade de interromper o sono apenas para orar, sugerindo que podemos deixar as orações para amanhã e que está tudo bem assim. Mas ele está errado. Sempre que Deus o desperta durante a noite, é porque ele percebe o inimigo atacando você e deseja que você assuma o controle espiritual da situação. A oração pode ser um antídoto poderoso nesses momentos. Ela ajuda a contra-atacar e desmantelar quaisquer planos que o inimigo tenha preparado contra você. O diabo entende que, se você assumir o controle e orar, o vencerá. Por isso ele envia ondas de sono para deixá-lo confortável o suficiente para não agir. Esses eventos não são coincidências. Ele reconhece o poder das orações e não deseja que você realize quaisquer atividades espirituais que possam prejudicar seus planos contra você. Embora acordar para orar possa ser desafiador, aqueles que respondem ao chamado de Deus são recompensados com vitória espiritual. Quanto mais sonolento você se sente, mais esforço deve investir em suas orações. À medida que você começa a orar e sua voz se eleva, sua determinação também aumenta. O inimigo percebe que seus planos foram frustrados e que suas tramas insidiosas foram expostas por suas orações. A verdade é que muitas pessoas enfrentam uma série de problemas em suas vidas cotidianas, mas frequentemente não percebem que Deus pode tê-las acordado uma ou duas vezes durante a noite para orar. Ele pode até ter revelado esses problemas com antecedência por meio de sonhos e visões. Mas muitas vezes, as pessoas não foram suficientemente atentas para agir. Como está escrito em Jó 33, 14 e 16. Pois Deus fala de diversas maneiras, e o homem não percebe. Em sonhos e visões da noite, quando o sono cai sobre as pessoas e elas adormecem na cama, então ele abre os ouvidos delas e lhes dá instrução. Não permita que a ignorância abale sua fé. Siga sempre o impulso de levantar-se à noite e orar com diligência. Você descobrirá que vencerá todo o inimigo oculto de maneiras que jamais imaginou. Um exemplo na Bíblia é o caso de Pedro, que estava preso aguardando execução no dia seguinte. Durante a noite, um anjo invadiu a prisão e o despertou do sono. Ao notar as portas da prisão abertas, Pedro ficou intrigado. Ele não sabia que era um mensageiro enviado pelo Senhor, mas rapidamente compreendeu que essa era sua única oportunidade de liberdade. Sua obediência em seguir o anjo resultou em sua libertação, escapando de uma morte iminente. A maioria das pessoas poderia facilmente se desculpar alegando cansaço ou falta de vontade para orar. No entanto, Pedro compreendeu que obedecer ao Senhor era mais importante do que buscar conforto. Assim, ao invés de inventar desculpas e permanecer na cama, Pedro decidiu acordar, seguir o anjo e foi libertado. Outro exemplo notável é encontrado na vida do jovem Samuel. Quando ainda era criança, Samuel foi chamado por Deus no meio da noite enquanto dormia. "Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo", respondeu Samuel. Nesse momento, Deus abriu um mundo de possibilidades maravilhosas para ele. Se Samuel tivesse optado pela preguiça e continuado dormindo, talvez nunca tivesse se tornado o grande homem que se tornou. É evidente, a partir dessas histórias, que quando Deus nos chama para despertar à noite e orar, devemos apoiar-nos em nossa fé e obedecer ao seu chamado. Isso não implica que devamos permanecer acordados a noite toda em oração constantemente, mas sim que, quando sentimos o impulso vindo dele, devemos responder. Embora seja tentador simplesmente virar na cama e voltar a dormir quando somos acordados durante a noite, é crucial levar esses momentos a sério e estar atentos ao que Deus pode estar tentando nos comunicar. Apesar de ser tentador ficar na cama e continuar dormindo, a importância de seguir a direção dele é clara e inegável. Você pode se questionar: por que Deus, por vezes, opta pela noite em vez do dia para nos enviar esses impulsos espirituais? No entanto, a verdade é que ele pode nos impulsionar a qualquer momento, seja durante o dia ou à noite. Durante o dia,
É comum nos distrairmos com nossas atividades, o que nos impede de ouvir a voz de Deus e reconhecer os perigos espirituais ao nosso redor. No entanto, quando estamos dormindo e o diabo começa a armar seus planos, Deus pode abrir nossos olhos para enxergar a verdade de maneira mais clara do que nunca. Mesmo que seja apenas por alguns minutos de oração, isso pode causar um grande impacto em nossas vidas e na batalha espiritual que enfrentamos. No entanto, não devemos esquecer que, ao negligenciar fazer tempo para Deus, já estamos em desvantagem na batalha. Embora isso demande tempo, concentração e comprometimento, quando transformamos em hábito nos levantar no silêncio da noite para nos conectar com Deus, podemos vencer batalhas espirituais invisíveis. Você ficará surpreso com o quanto alguns momentos na presença de Deus podem fortalecer seu espírito. Sempre que você acordar, comece conversando com Deus antes de pegar seu telefone ou falar com um amigo, pois somente Ele pode garantir uma vida mental, física e espiritualmente segura. Uma pessoa que dedica 1 hora à oração durante a noite é muito mais poderosa do que alguém que ora por 1 hora durante o dia. Não é de admirar que Jesus passasse a maior parte de algumas noites em oração, pois ele compreendia o poder por trás das orações. Embora muitas vezes esse poder esteja oculto aos nossos olhos, o que está contra nós não se compara aos planos poderosos e amorosos que Deus tem para nós quando o honramos e confiamos nele. Ele sempre cuidará de nós durante a noite, mantendo nossas almas seguras e protegidas. Portanto, se você se encontrar acordado no meio da noite, saiba que Deus tem algo importante para lhe dizer. Ele está apenas esperando que você ouça.